O estagiário tropeçou e rasgou o terno de 30 mil reais do chefe. Todos congelaram esperando gritos e humilhação pública, mas o milionário riu e fez algo que ninguém esperava. A resposta dele emocionou até quem só varria o chão. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro, agora, e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol da manhã paulistana já despontava entre os arranha-céus da Avenida Paulista quando Mariana Duarte atravessou apressadamente as portas giratórias do imponente edifício da Nexus Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Com apenas 23 anos, recém-formada em administração pela USP, Mariana carregava não apenas a pasta repleta de relatórios que havia passado a noite preparando, mas também o peso de ser conhecida como a estagiária mais desastrada que já havia pisado naquele ambiente corporativo. "Bom dia, senhorita Desastre", murmurou Renato, o segurança, com um sorriso contido, enquanto ela tentava equilibrar o café que segurava na mão direita e a pasta na esquerda. "Bom dia, Renato", respondeu Mariana, forçando um sorriso. O apelido já não a incomodava tanto quanto nos primeiros dias. 6 meses de estágio na Nexus Brasil haviam endurecido sua pele, mas não seu coração, que ainda sonhava em provar seu valor além das aparências. Ao entrar no elevador, Mariana respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Aquele não era um dia comum. A diretoria inteira estaria reunida no 20º andar para receber Tiago Neves, o fundador da empresa e um dos homens mais ricos e temidos do país. Conhecido por seu temperamento explosivo e por não tolerar erros, Tiago era uma lenda viva no mundo corporativo brasileiro. Aos 42 anos, havia transformado uma pequena startup de São José dos Campos em um império tecnológico avaliado em bilhões. "Por favor que eu não tropece hoje. Por favor que eu não derrame café em ninguém. Por favor que eu não..." repetia Mariana como um mantra, enquanto o elevador subia. Seu celular vibrou, interrompendo sua oração silenciosa. "Mari, não esquece das planilhas que pedi. Tiago já chegou e está perguntando por elas." A mensagem de Fernanda, sua supervisora direta, fez seu estômago afundar. As planilhas. Havia esquecido completamente na pressa da manhã. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, onde ficava sua pequena mesa, Mariana correu como nunca. Seus saltos, que não combinavam com sua natureza desajeitada, ecoavam pelo corredor vazio. A maioria dos funcionários já estaria no auditório do 20º andar, preparando-se para a reunião. Cadê?", murmurava, revirando as gavetas de sua mesa. Finalmente, encontrou as planilhas impressas e as pastas coloridas que Fernanda havia solicitado. Sem tempo para organizar tudo como gostaria, enfiou os documentos na pasta e correu de volta para o elevador, que felizmente ainda estava parado. No 20º andar, o silêncio era palpável. Mariana podia sentir o suor frio escorrendo por suas costas enquanto caminhava em direção à sala de conferências. Através das paredes de vidro, podia ver a silhueta imponente de Tiago Neves, de pé, gesticulando enquanto falava. Seu terno italiano impecavelmente cortado destacava seus ombros largos e sua postura confiante. "Ah, finalmente", sussurrou Fernanda, puxando Mariana para dentro da sala assim que a viu. "As planilhas", pediu, estendendo a mão. Mariana entregou os documentos, tentando controlar o tremor em suas mãos. A sala estava cheia, com todos os diretores e gerentes sentados ao redor da grande mesa oval. Apenas uma cadeira permanecia vazia, ao lado de Tiago Neves. Fernanda indicou que Mariana deveria sentar-se ali. "Eu", articulou silenciosamente, apontando para si mesma. Fernanda assentiu, impaciente. "Você preparou as análises, precisa apresentá-las." Com as pernas bambas, Mariana contornou a mesa, sentindo todos os olhares sobre ela. Ao se aproximar da cadeira vazia, tropeçou levemente no carpete.
Foi o suficiente para que sua pasta escorregasse de suas mãos, espalhando alguns papéis pelo chão. Desculpe, murmurou, sentindo o rosto queimar de vergonha enquanto se abaixava para recolher os documentos. Tiago Neves a observava com uma expressão ilegível. Seus olhos escuros, penetrantes como os de um falcão, não perdiam um movimento sequer. Senhorita? Começou ele, sua voz grave preenchendo a sala. Duarte, Mariana Duarte, respondeu ela, endireitando-se com os papéis nas mãos. Senhorita Duarte, ouvi falar muito sobre suas análises. Espero que sejam tão interessantes quanto sua entrada. Um riso contido percorreu a sala, fazendo o estômago de Mariana afundar ainda mais. Mas ela não havia chegado até ali, desistindo facilmente. Respirou fundo, sentou-se e organizou seus documentos. Com licença, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. Gostaria de apresentar a análise de mercado que preparei para o novo projeto. Por 20 minutos, Mariana apresentou seus dados. Para sua surpresa, sua voz não falhou e suas ideias fluíram com clareza. Tiago ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais e interrompendo apenas para fazer perguntas incisivas que demonstravam seu profundo conhecimento do assunto. A confiança de Mariana crescia a cada slide, a cada gráfico explicado, a cada pergunta respondida. Talvez, apenas talvez, aquele seria o dia em que finalmente seria vista além de seus desastres. Foi então que aconteceu. Ao se levantar para apontar um detalhe importante no projetor, Mariana não percebeu que seu salto havia ficado preso no carpete. Ao dar um passo, perdeu o equilíbrio e, num movimento desesperado para se segurar, agarrou a primeira coisa ao seu alcance: a manga do paletó de Tiago Neves. O som do tecido rasgando ecoou pela sala como um trovão em meio ao silêncio. Não foi apenas a manga, mas todo o lado da calça de Tiago que se abriu numa costura lateral, revelando sua cueca preta de grife. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo as respirações pareciam audíveis. Mariana ficou paralisada, o rosto tão vermelho que parecia prestes a explodir. Os olhos de Tiago, antes penetrantes, agora estavam arregalados de surpresa. Me desculpe, gaguejou Mariana, sentindo as lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Eu posso consertar, eu sei costurar, Para o espanto de todos na sala, incluindo Mariana, um som inesperado preencheu o ambiente. Tiago Neves estava rindo. Não era um riso forçado ou sarcástico, mas genuíno, vindo do fundo do peito. Bem, disse ele quando finalmente conseguiu se controlar. Isso certamente nunca aconteceu em nenhuma reunião minha antes. Mariana não sabia se devia rir, chorar ou simplesmente sair correndo da sala. Optou por ficar imóvel, esperando que o chão se abrisse e a engolisse. Senhorita Duarte, continuou Tiago, levantando-se com cuidado para não expor mais do que já havia sido revelado. Sua análise foi brilhante, seus dados impecáveis, e seu estilo único de encerrar uma apresentação é algo que não esquecerei tão cedo. Os executivos ao redor da mesa trocaram olhares confusos. Era a primeira vez que viam Tiago Neves reagir com bom humor a qualquer tipo de erro ou constrangimento. Continuaremos esta reunião em 15 minutos, anunciou ele, dirigindo-se à porta com uma dignidade surpreendente para alguém com a calça rasgada. E senhorita Duarte, gostaria que viesse ao meu escritório depois. Temos muito o que discutir. Enquanto Tiago saía, Mariana afundou na cadeira, certa de que aquele era o fim de sua breve carreira. O que ela não sabia era que aquele desastre seria apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Os 15 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Mariana. Enquanto os executivos saíam da sala para um café, ela permaneceu sentada, as mãos tremendo sob a mesa. Fernanda se aproximou, com uma expressão que misturava pena e preocupação. Mari, o que aconteceu ali foi um desastre. Como sempre, completou Mariana, encarando a mesa de vidro. Na verdade, eu ia dizer surpreendente, corrigiu Fernanda, sentando-se ao lado da estagiária. Nunca vi Tiago Neves reagir assim a um incidente. Normalmente, pessoas são demitidas por muito menos. Aquilo não ajudou a acalmar os nervos de Mariana.
Ela pensava em sua mãe, Dona Helena, que havia economizado cada centavo para ajudá-la com o aluguel do pequeno apartamento em Pinheiros, enquanto fazia o estágio. Pensava no orgulho nos olhos da mãe quando contou que havia conseguido a vaga na Nexus Brasil. Como voltaria para casa e diria que tudo havia acabado porque rasgou a calça do dono da empresa. Ele quer me ver no escritório dele, murmurou Mariana. Fernanda arregalou os olhos. O escritório particular dele? Aqui no 20º andar? Mariana assentiu, sentindo o estômago revirar. Ninguém entra lá, Mari. Nem mesmo o Carlos, que é o diretor financeiro. Aquela informação só aumentou a ansiedade de Mariana. Quando todos começaram a retornar para a sala de reuniões, ela notou que Tiago não estava entre eles. Um segurança se aproximou discretamente. Senhorita Duarte, o Sr. Neves aguarda no escritório dele. Por favor, me acompanhe. Mariana seguiu o homem pelo corredor, sentindo os olhares curiosos dos colegas. Chegaram a uma porta de madeira escura no final do corredor, sem placa ou identificação. O segurança bateu levemente e, após um comando vindo de dentro, abriu a porta para que Mariana entrasse. O escritório de Tiago Neves era diferente de tudo que Mariana esperava. Em vez da ostentação que imaginava, o espaço era minimalista e acolhedor. Uma grande janela oferecia uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. Nas paredes, em vez de diplomas ou prêmios, havia fotografias em preto e branco de diferentes partes do Brasil: a Amazônia, o Pantanal, o sertão nordestino. Tiago estava de pé junto à janela, agora usando um novo par de calças. Virou-se quando Mariana entrou. Seu rosto sério, mas não ameaçador. Senhorita Duarte, sente-se, por favor. Mariana obedeceu, escolhendo uma das cadeiras em frente à mesa de vidro e metal. Imagino que esteja esperando ser demitida, começou ele, direto ao ponto. Sim, senhor, respondeu ela, decidindo que honestidade era sua melhor opção naquele momento. Tiago sentou-se à sua frente, estudando-a com aqueles olhos penetrantes. Conte-me sobre você, Mariana. Não o que está no seu currículo, mas quem realmente é. A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, considerou dar a resposta ensaiada que sempre preparava para entrevistas, mas algo no olhar de Tiago a fez mudar de ideia. Sou filha de uma professora de escola pública e cresci em Guarulhos. Minha mãe criou a mim e meu irmão sozinha, depois que meu pai nos deixou. Estudei em escola pública a vida toda e consegui uma bolsa na USP. Sempre sonhei em trabalhar em uma empresa como a Nexus, não pelo dinheiro, mas pela chance de criar algo que possa ajudar pessoas. E, hesitou por um momento, sou absurdamente desastrada desde criança, o que tem sido um problema constante na minha vida profissional. Tiago ouviu atentamente, sem interromper. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Sabe por que a maioria das pessoas fracassa no mundo corporativo, Mariana? Porque cometem erros, arriscou ela. Não, respondeu ele, levantando-se. Pessoas fracassam porque têm medo de cometer erros, têm medo de serem autênticas. Passei minha vida cercado de pessoas que concordam com tudo que digo, que fingem ser perfeitas, que escondem suas vulnerabilidades. É exaustivo. Ele caminhou até uma das fotografias na parede. Uma imagem de uma comunidade ribeirinha no Amazonas. Quando comecei a Nexus, era apenas eu em um quarto nos fundos da casa da minha avó em São José dos Campos. Não tinha dinheiro, não tinha contatos, só tinha ideias e uma vontade absurda de fazer a diferença. Cometi erros terríveis, quase falimos 3 vezes, mas nunca perdi a autenticidade. Mariana o observava confusa com o rumo da conversa. Sua análise hoje foi brilhante, continuou ele. Seus dados sobre o comportamento do consumidor do Nordeste revelaram algo que nenhum dos nossos analistas seniores percebeu. E sabe por quê? Ela balançou a cabeça negativamente. Porque você não está tentando impressionar ninguém. Você olha para os dados como eles realmente são, não como gostaria que fossem. Tiago voltou a sentar-se à sua frente. Não vou demiti-la, Mariana. Pelo contrário. Quero que você trabalhe diretamente comigo no novo projeto para o Nordeste. Mariana piscou várias vezes, certa de que havia escutado errado. Como assim? Trabalhar com o senhor? Mas eu sou apenas uma estagiária com potencial para se tornar uma das melhores executivas que esta empresa já viu.
completou ele. Se estiver disposta a aprender e, mais importante, se não perder essa autenticidade que tanto me chamou a atenção. Mariana não sabia o que dizer. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Vamos fazer um acordo, propôs Tiago. Por 3 meses, você trabalhará diretamente sob minha supervisão. Terá acesso a dados e projetos que normalmente levariam anos para alcançar. Em troca, quero sua honestidade absoluta, mesmo quando achar que suas ideias são loucas demais ou quando discordar de mim. E se eu, bem, continuar sendo desastrada? Perguntou ela com um fio de voz. Tiago sorriu, um sorriso que não aparecia frequentemente em suas aparições públicas ou fotos em revistas. Então terei algumas calças extras no escritório. Pela primeira vez desde o incidente, Mariana sentiu um sorriso genuíno se formar em seu rosto. Agora, continuou Tiago, voltando ao tom profissional, vamos retornar à reunião. Anunciarei sua nova posição e começaremos a trabalhar no projeto imediatamente. Quando saíram do escritório, Mariana ainda estava em estado de choque. Caminhando ao lado de Tiago Neves pelos corredores da Nexus Brasil, sentia os olhares surpresos dos funcionários que passavam. Ao entrarem na sala de reuniões, um silêncio absoluto caiu sobre os presentes. Senhoras e senhores, anunciou Tiago, sua voz firme enchendo o ambiente. Gostaria de apresentar Mariana Duarte, que a partir de hoje estará liderando comigo o Projeto Nordeste. Sua análise sobre o mercado da região foi precisa e inovadora. Exatamente o que precisamos para expandir nossa presença no país. Mariana observou as expressões de choque ao redor da mesa. Carlos, o diretor financeiro, parecia ter engasgado com o café. Fernanda a olhava com uma mistura de orgulho e incredulidade. Mariana, continuou Tiago virando-se para ela, gostaria que apresentasse novamente sua análise, desta vez com foco nas implementações práticas que discutimos. Agora? Perguntou ela surpresa. Não há momento melhor, respondeu ele com um leve sorriso. Respirando fundo, Mariana tomou seu lugar à frente da sala. Desta vez, removeu os saltos antes de começar, provocando alguns sorrisos compreensivos. Com os pés firmemente plantados no chão, sentiu-se mais centrada, mais confiante. O Nordeste brasileiro representa não apenas um mercado inexplorado para nós, mas uma oportunidade de redefinir como a tecnologia pode transformar comunidades inteiras, começou ela, sua voz ganhando força a cada palavra. Enquanto apresentava, notou algo diferente no olhar dos executivos. Não era mais a condescendência ou o divertimento às custas de seus tropeços, mas um respeito nascente. E no canto da sala, observando atentamente, Tiago Neves a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de satisfação e algo mais, algo que fez seu coração acelerar de uma maneira que nada tinha a ver com o nervosismo da apresentação. O que Mariana não sabia era que aquele dia marcava não apenas uma virada em sua carreira, mas o início de uma jornada que testaria tudo o que ela acreditava sobre si mesma, sobre o mundo corporativo e sobre o enigmático homem que acabara de mudar o curso de sua vida. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para Mariana. Todas as manhãs, às 7 horas, ela se encontrava com Tiago no 20º andar para discutir o Projeto Nordeste antes que o restante da equipe chegasse. Eram momentos intensos de aprendizado, onde ela absorvia anos de experiência em poucas horas. O segredo não está nos números, Mariana, mas nas pessoas por trás deles, dizia Tiago, enquanto analisavam dados sobre os pequenos agricultores do sertão pernambucano. Nossa tecnologia só fará sentido se entendermos como eles vivem, como pensam. Na terceira semana, uma pilha de passagens aéreas foi colocada sobre a mesa. Recife, Fortaleza, Salvador, João Pessoa e Natal, explicou Tiago, apontando para os bilhetes. Passaremos 2 semanas visitando comunidades, testando nossos protótipos, ouvindo os usuários potenciais. Nós? Perguntou Mariana, surpresa. A menos que você tenha outros planos, respondeu ele com um leve sorriso. Aquela viagem mudou tudo. Longe do ambiente controlado da sede em São Paulo, Mariana viu um lado diferente de Tiago. Nas comunidades rurais, ele abandonava o terno e a formalidade,
vestindo jeans e camiseta simples, sentando-se no chão de terra batida para conversar com os agricultores, ouvindo mais do que falando. Em uma pequena propriedade nos arredores de Petrolina, Mariana observou Tiago ajudar um senhor idoso a instalar o aplicativo protótipo que haviam desenvolvido. Uma ferramenta simples que conectava pequenos produtores diretamente a compradores nas capitais, eliminando intermediários. Seu Antônio, dizia Tiago ao agricultor, me diga o que não faz sentido aqui. Não se preocupe em me ofender. Este aplicativo precisa funcionar para o senhor, não para mim. Aquela honestidade, aquela humildade diante do conhecimento prático do agricultor impressionou Mariana profundamente. À noite, no hotel, enquanto reorganizava suas anotações, ela percebeu que havia algo fundamental no Projeto Nordeste que ainda não haviam considerado. Bateu na porta do quarto de Tiago às 11 da noite, sem se importar com a hora. Quando ele abriu com expressão de surpresa, ela mal conseguiu conter sua empolgação. Estamos pensando pequeno demais, disparou, entrando no quarto sem esperar convite. O problema não é apenas conectar agricultores a compradores. É toda a cadeia logística. Tiago a observava com curiosidade, enquanto ela espalhava papéis sobre a mesa. Os produtores têm o produto, os compradores têm interesse, mas como transportar de forma eficiente? A infraestrutura aqui é precária. Precisamos de um sistema que também integre pequenos transportadores locais, que conhecem as estradas, os atalhos. Por 2 horas, eles discutiram a nova ideia. Tiago fazia perguntas incisivas, testando cada aspecto do conceito, enquanto Mariana defendia apaixonadamente sua visão. Quando finalmente terminaram, já passava da 1 da manhã. Isso muda tudo, concluiu Tiago, passando a mão pelos cabelos escuros. Teremos que redesenhar o projeto inteiro. Sinto muito, disse Mariana, de repente preocupada. Eu não devia ter... Não, interrompeu ele. Nunca se desculpe por ter ideias brilhantes. É exatamente por isso que você está aqui. O olhar que trocaram naquele momento tinha uma intensidade nova, diferente das interações profissionais que haviam compartilhado até então. Foi Mariana quem quebrou o contato visual primeiro, subitamente consciente da hora tardia e da intimidade da situação. Devemos apresentar isso à equipe amanhã, disse, recolhendo seus papéis. Não, respondeu Tiago, surpreendendo-a. Você vai apresentar. É sua ideia, seu momento. De volta a São Paulo, a notícia de que haveria uma reunião extraordinária com toda a diretoria se espalhou rapidamente. O auditório estava lotado quando Mariana subiu ao palco, vestindo um terninho azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, com sapatos baixos e confortáveis que garantiriam que nenhum desastre interrompesse sua grande chance. O Projeto Nordeste, como inicialmente concebido, era bom, começou ela sentindo a garganta seca. Mas podemos fazer muito mais. Podemos criar não apenas um aplicativo, mas um ecossistema digital completo, que transforme a realidade econômica da região. Por 40 minutos, Mariana apresentou sua visão expandida do projeto, com detalhes técnicos, projeções financeiras e, mais importante, histórias reais das pessoas que haviam conhecido durante a viagem. Enquanto falava, notou as expressões mudarem, do ceticismo inicial à atenção genuína e, finalmente, ao entusiasmo. Estimamos que, com esta abordagem integrada, podemos aumentar a renda dos pequenos produtores em até 70% no primeiro ano, criando simultaneamente oportunidades para transportadores locais e melhorando o acesso a alimentos frescos nas capitais, concluiu ela sem um único tropeço em sua apresentação. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Tiago, que se levantou e começou a aplaudir. Logo, todo o auditório estava de pé, aplaudindo uma ideia que poderia realmente mudar vidas. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu no centro de uma transformação. Sua mesa no 15º andar foi transferida para uma sala no 20º, próxima ao escritório de Tiago. Funcionários que antes mal notavam sua existência, agora paravam para cumprimentá-la nos corredores. Até Carlos, o diretor financeiro que sempre a olhava com desconfiança, veio pessoalmente parabenizá-la. Sempre soube que você tinha potencial, disse Fernanda, durante um almoço. Mas confesso que nunca imaginei que chegaria tão longe tão rápido. Tiago nunca investiu tanto em ninguém antes.
Ele apenas reconheceu uma boa ideia, respondeu Mariana modesta. Não é só isso, insistiu Fernanda, inclinando-se sobre a mesa. Você não percebe como ele olha para você? Como mudou desde que começaram a trabalhar juntos? Do que está falando? Perguntou Mariana, sentindo o rosto esquentar. Tiago sempre foi conhecido por sua frieza, por manter distância de todos. Mas com você, ele sorri, Mariana. Sorri de verdade. A observação de Fernanda ficou ecoando na mente de Mariana enquanto voltava para o escritório. Era verdade que sua relação com Tiago havia evoluído de uma formal hierarquia, chefe-subordinada, para algo mais próximo de uma parceria. Conversavam por horas, discutindo não apenas o projeto, mas livros, filmes, experiências de vida. Ele a tratava como igual, valorizava suas opiniões, confiava em seu julgamento. Mas seria possível que houvesse algo mais? Afastou o pensamento ao entrar na sala de reuniões, onde encontrou Tiago conversando com uma mulher elegante que não conhecia. Alta, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um tailleur impecável, ela emanava confiança e sofisticação. Ah, Mariana, disse Tiago virando-se. Gostaria que conhecesse Alessandra Mendes, nossa nova diretora de marketing. A mulher estendeu a mão com um sorriso que não alcançava seus olhos. Então você é a famosa estagiária que está revolucionando a Nexus, disse Alessandra com um tom que beirava o sarcasmo. Tiago não para de falar sobre você e suas ideias inovadoras. Algo na maneira como Alessandra olhou de Mariana para Tiago sugeriu uma intimidade prévia. Um desconforto inexplicável se instalou no estômago de Mariana. Alessandra e eu nos conhecemos na faculdade, explicou Tiago, parecendo ligeiramente desconfortável. Ela estava na filial de Nova York até semana passada. E agora estou de volta, completou Alessandra, pousando a mão casualmente no braço de Tiago. Pronta para reintegrar-me à vida brasileira. Inclusive, Tiago, não esqueci do nosso jantar hoje à noite. Mariana sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia ou não queria nomear. Bom, não quero interromper, disse ela recuando em direção à porta. Tenho alguns relatórios para revisar. Foi um prazer, Alessandra. Ao sair, Mariana ainda pôde ouvir a risada melodiosa de Alessandra, seguida por palavras que não conseguiu distinguir. Durante o resto da tarde, tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para a cena na sala de reuniões, para o toque casual de Alessandra no braço de Tiago, para o aparente desconforto dele. Isso não é da minha conta, murmurou para si mesma, fechando violentamente uma pasta. Ele é meu chefe, nada mais. Mas quando seu telefone tocou às 7 da noite e o nome de Tiago apareceu na tela, seu coração acelerou de uma maneira que desafiava qualquer explicação profissional. Mariana, você ainda está no escritório? A voz de Tiago soava diferente ao telefone, mais informal, quase íntima. Estou finalizando alguns relatórios, respondeu ela, tentando soar profissional apesar do turbilhão de emoções que a afligia. Perfeito. Preciso de um favor. Houve uma pausa. Alessandra teve uma emergência familiar e cancelou nosso jantar. O problema é que reservei uma mesa no Fasano para discutir o projeto Nordeste com um potencial investidor e ele já está a caminho. Você poderia me acompanhar? O coração de Mariana deu um salto. Jantar no Fasano, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, com Tiago e um investidor? Era uma oportunidade profissional incrível, mas não podia ignorar o alívio que sentiu ao saber que o jantar com Alessandra havia sido cancelado. Claro, posso sim, respondeu, tentando soar casual. Só preciso passar em casa para trocar de roupa. Não há tempo, disse Tiago. Enviei meu motorista para levar você ao shopping Iguatemi. Escolha o que precisar e coloque na conta da empresa. Encontro você no restaurante às 8. Antes que pudesse protestar, Tiago desligou. Mariana encarou o telefone boquiaberta. Comprar roupas com o cartão da empresa? No Iguatemi? Aquilo era loucura. Uma hora depois, Mariana entrou no saguão do Hotel Fasano, usando um vestido vermelho elegante que jamais poderia pagar com seu salário de estagiária. O cabelo castanho escuro, normalmente preso em um coque desajeitado, estava solto em ondas suaves. Sentiu-se deslocada, como se estivesse interpretando um papel em uma peça para a qual não havia ensaiado.
O maître a conduziu até uma mesa discreta no fundo do restaurante, onde Tiago já a aguardava sozinho. E o investidor? Perguntou ela confusa ao sentar-se. Tiago sorriu, um sorriso diferente de qualquer outro que já havia visto em seu rosto. Não existe investidor, confessou. Precisava de uma desculpa para... Hesitou, parecendo subitamente vulnerável. Para jantar com você, fora do escritório, sem planilhas ou projeções financeiras. Mariana sentiu o rosto queimar. Por quê? Porque nesses últimos meses você se tornou a pessoa com quem mais gosto de conversar, respondeu ele, com uma honestidade desarmante. E porque queria ver você usando algo além daqueles terninhos que claramente detesta. Ela não pôde conter um sorriso. Era verdade. Odiava os terninhos formais que usava no trabalho, escolhidos mais por necessidade do que por gosto. O vestido ficou perfeito a propósito, acrescentou ele, com um olhar apreciativo que fez seu estômago dar um nó. O jantar que se seguiu foi diferente de qualquer interação anterior entre eles. Sem a pressão do escritório, sem a necessidade de manter aparências profissionais, conversaram sobre tudo, desde as lembranças de infância em Guarulhos de Mariana até os anos difíceis de Tiago construindo anexos do zero. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou Tiago enquanto degustavam a sobremesa. Sua autenticidade. Você não tenta ser alguém que não é. Difícil fingir quando você é conhecida como a estagiária mais desastrada da empresa, brincou ela. Não é só isso, insistiu ele. Você tem coragem de defender suas ideias, mesmo quando vão contra o consenso. Isso é raro, especialmente em alguém no início de carreira. Mariana baixou os olhos, não acostumada a receber elogios sinceros. Sabia que recusei 3 ofertas para vender anexos? Continuou Tiago, mudando de assunto. A última foi por quase 2 bilhões de reais. Por quê? Perguntou ela genuinamente curiosa. Porque não se trata apenas de dinheiro. Anexos é minha vida, minha criação. Cada linha de código, cada produto, cada ideia nasceu de um sonho que tive quando tinha pouco mais que sua idade. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para a cidade iluminada. Mas às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Construí um império. Mas a que custo? Não tenho tempo para a família, para amigos, para viver, completou Mariana, instintivamente colocando sua mão sobre a dele. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo braço de Mariana. Tiago olhou para suas mãos unidas, depois para o rosto dela, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O momento foi interrompido pelo garçom trazendo a conta. Tiago afastou a mão gentilmente, voltando à realidade. Na saída do restaurante, o motorista já os aguardava. Tiago insistiu em acompanhar Mariana até seu apartamento em Pinheiros. Não precisa, protestou ela. Sei me virar sozinha. Sei que sabe, respondeu ele com um sorriso, mas quero ter certeza que chegará bem. Durante o trajeto, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Mariana observava as luzes da cidade pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido naquela noite. Havia cruzado uma linha? Estavam pisando em território perigoso? Quando o carro parou em frente ao prédio modesto onde morava, Tiago desceu para abrir a porta para ela. Sob a luz suave dos postes, com a cidade pulsando ao redor, ficaram frente a frente, próximos demais para uma relação estritamente profissional. Obrigada pela noite, disse Mariana, sua voz quase um sussurro. Foi inesperada. As melhores coisas na vida geralmente são, respondeu Tiago. Por um momento, pareceu que ele ia se inclinar para beijá-la. O coração de Mariana batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Mas então, como se lembrasse de algo importante, Tiago recuou ligeiramente. Boa noite, Mariana, disse ele, com uma formalidade que contrastava com a intimidade dos momentos anteriores. Nos vemos amanhã no escritório. Enquanto o carro se afastava, Mariana permaneceu parada na calçada, uma mistura confusa de decepção e alívio tomando conta dela. O que estava acontecendo entre eles? E mais importante, o que ela queria que acontecesse? Na manhã seguinte, ao chegar ao 20º andar, Mariana encontrou uma atmosfera diferente. Funcionários corriam de um lado para outro e havia um burburinho incomum nos corredores. O que está acontecendo? Perguntou a Diego, um dos analistas do Projeto Nordeste.
Você não soube? A Tecnova fez uma oferta para comprar a Nexus. Estão dizendo que é a maior proposta de aquisição da história do setor de tecnologia no Brasil. Mariana sentiu o estômago afundar. A Tecnova era conhecida por adquirir empresas promissoras e desmembrá-las, mantendo apenas as partes mais lucrativas e descartando o resto, incluindo a maioria dos funcionários. Onde está Tiago? Perguntou preocupada. Na sala de reuniões principal com o conselho e os representantes da Tecnova, respondeu Diego. Alessandra está liderando a apresentação. Alessandra. O nome caiu como uma pedra no estômago de Mariana. Dirigiu-se rapidamente à sala de reuniões, ignorando os olhares curiosos. Através das paredes de vidro, pôde ver Tiago sentado à cabeceira da mesa, com expressão séria, enquanto Alessandra apresentava slides em um telão. A linguagem corporal de ambos sugeria mais do que uma simples relação profissional. Mariana recuou, sentindo-se subitamente uma intrusa. Claro que Tiago e Alessandra tinham uma história. Claro que ele confiaria nela para algo tão importante quanto uma possível venda da empresa. E quanto à noite anterior, teria sido apenas um momento de fraqueza, uma distração. Decidida a não deixar emoções pessoais interferirem em seu trabalho, Mariana voltou à sua sala e mergulhou nas pendências do Projeto Nordeste. Horas se passaram sem que notasse, até que uma batida na porta a trouxe de volta à realidade. Era Fernanda, com expressão preocupada. Mari, você precisa vir agora. O departamento inteiro está sendo convocado para o auditório. O que aconteceu? Perguntou, sentindo um aperto no peito. Ninguém sabe ao certo, mas estão dizendo que a venda da empresa foi fechada. Tiago vai fazer um anúncio. O auditório estava lotado quando chegaram. Funcionários de todos os departamentos se aglomeravam, trocando teorias e rumores. No palco, uma mesa havia sido preparada com microfones. Alessandra já estava lá, conversando em voz baixa com Carlos e outros diretores. Quando Tiago finalmente entrou, o silêncio foi imediato. Seu rosto estava inexpressivo, impossível de ler. Alessandra se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro em um gesto que parecia simultaneamente profissional e íntimo. Obrigado a todos por virem em tão pouco tempo, começou Tiago, sua voz ecoando no microfone. Como muitos já devem ter ouvido, a Tecnova apresentou uma proposta formal para adquirir a Nexus Brasil. Um murmúrio percorreu o auditório. Mariana sentiu seu coração apertar. A oferta é sem precedentes, continuou ele. Não apenas em termos financeiros, mas também nas garantias oferecidas para a manutenção de nossa cultura corporativa e, mais importante, de nossos projetos em andamento, incluindo o Projeto Nordeste. Tiago fez uma pausa, olhando diretamente para onde Mariana estava. No entanto, sua voz ganhou firmeza. Após cuidadosa consideração e discussão com o conselho, decidi recusar a oferta. Um suspiro coletivo de surpresa e alívio percorreu o auditório. Alessandra, ao lado de Tiago, não conseguiu esconder sua expressão de choque e desapontamento. A Nexus não está à venda, declarou Tiago com convicção. Não por dinheiro, não por prestígio, não por nada. O que construímos aqui é mais valioso do que qualquer cifra que possam oferecer. São nossos sonhos, nossas ideias, nosso impacto no mundo. Seus olhos encontraram os de Mariana na multidão. Recentemente fui lembrado do verdadeiro propósito da Nexus, não apenas criar tecnologia, mas transformar vidas. E é isso que continuaremos a fazer juntos. A explosão de aplausos que se seguiu foi ensurdecedora. Funcionários abraçavam-se, alguns até choravam de alívio. Mariana permaneceu imóvel, o coração batendo forte, enquanto Tiago descia do palco em meio a apertos de mão e tapas nas costas. Alessandra, por outro lado, saiu rapidamente por uma porta lateral, o rosto contraído em uma expressão que misturava raiva e frustração. Quando seus olhares finalmente se cruzaram através da multidão, Mariana teve certeza. Algo havia mudado entre eles. Algo que ia muito além do mundo corporativo. Algo que nenhum dos dois podia mais ignorar. Os dias que se seguiram ao anúncio da recusa da oferta da Tecnova foram intensos. A imprensa especializada não falava de outra coisa. Tiago Neves, o bilionário que disse não a uma fortuna ainda maior em nome de seus princípios.
As ações da Nexus Brasil dispararam, impulsionadas pela confiança renovada dos investidores na liderança visionária da empresa. Mariana, por sua vez, mergulhou no trabalho com dedicação redobrada. O projeto Nordeste estava entrando em fase de implementação e cada detalhe precisava ser perfeito. Se havia notado as mudanças sutis no comportamento de Tiago, os olhares que duravam um segundo a mais, os sorrisos compartilhados em reuniões, os cafés que se estendiam além do necessário, preferia não admitir, nem para si mesma. Numa sexta-feira particularmente agitada, Fernanda entrou na sala de Mariana sem bater, agitando um e-mail impresso. "Você viu isso?" perguntou empolgada. Mariana, concentrada em uma planilha complexa, levantou os olhos com relutância. "É o anúncio do evento anual de integração da empresa", explicou Fernanda, entregando o papel. "E este ano o tema é Gastronomia Regional Brasileira", leu Mariana, franzindo a testa. "Um desafio de culinária em equipes?" "Exatamente. E adivinha só, as equipes serão sorteadas na hora, misturando todos os departamentos. Imagine só se você cair no mesmo time que o Tiago." Mariana sentiu o rosto esquentar. "Não seja ridícula, Fê. Ele provavelmente nem vai participar. CEOs não costumam se envolver nesse tipo de atividade." "Ah, mas este sim", garantiu Fernanda, com um sorriso maroto. "Ouvi dizer que foi ideia dele. Aparentemente, nosso querido bilionário acredita que a gastronomia é uma forma de conectar pessoas e culturas, algo a ver com as viagens pelo Nordeste e a importância de entender as tradições locais." A menção às viagens pelo Nordeste fez o coração de Mariana acelerar. Foram momentos especiais quando viu um lado de Tiago que poucos conheciam. O evento seria realizado no sábado seguinte, em um espaço de eventos na Vila Madalena, especialmente adaptado com várias cozinhas profissionais. A participação era fortemente encorajada, o que na linguagem corporativa significava praticamente obrigatória. Quando o dia chegou, Mariana estava nervosa, mas não pelo desafio culinário em si. Crescendo com Dona Helena, que cozinhava divinamente, havia aprendido alguns truques na cozinha. O que a deixava ansiosa era a possibilidade de interagir com Tiago em um ambiente totalmente diferente do profissional. O espaço estava decorado com referências às diferentes culinárias regionais do Brasil. Bandeiras coloridas, fotografias de pratos típicos e até mesmo um pequeno palco onde um grupo tocava forró suavemente. Funcionários de todos os níveis circulavam, conversando animadamente, muitos acompanhados de cônjuges e familiares. "Atenção a todos", anunciou Patrícia, a coordenadora de RH, subindo ao palco. "Vamos começar o sorteio das equipes para nosso grande desafio gastronômico." Um grande globo transparente, cheio de bolinhas coloridas, foi trazido ao palco. Cada bolinha continha o nome de um funcionário e estava marcada com uma cor específica. "Quando chamar seu nome, por favor, venha buscar sua bolinha. A cor determinará a sua equipe." Teremos 5 equipes, cada uma representando uma região do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Um a um, os nomes foram sendo chamados. Mariana recebeu uma bolinha verde, equipe Nordeste, apropriadamente. Olhou ao redor, tentando identificar quem seriam seus companheiros de equipe. "E, finalmente", anunciou Patrícia, "nosso CEO, Tiago Neves." Houve aplausos enquanto Tiago subia ao palco, sorrindo descontraidamente, vestido com jeans e uma camisa polo, um visual raro para quem estava acostumado a vê-lo sempre em ternos impecáveis. Patrícia entregou a última bolinha a ele. Por um momento, Mariana prendeu a respiração. "Equipe Nordeste", anunciou Tiago, mostrando a bolinha verde. O destino, ou talvez algo mais intencional, Mariana suspeitou ao ver o sorriso cúmplice de Patrícia, havia colocado Tiago em sua equipe. A equipe Nordeste se reuniu em uma das cozinhas designadas. Além de Mariana e Tiago, o grupo era composto por Rodrigo, do departamento financeiro, Luciana, do jurídico, e Janaína, do atendimento ao cliente. Um chefe profissional explicou o desafio. Cada equipe deverá preparar 3 pratos representativos de sua região. Vocês terão 2 horas e acesso a todos os ingredientes típicos. No final, um júri composto por chefes convidados
Avaliará os pratos por autenticidade, apresentação e, claro, sabor. Quando o chefe se afastou, os 5 membros da equipe se entreolharam, incertos por onde começar. Alguém aqui já esteve no Nordeste? Perguntou Rodrigo. Eu e Mariana passamos 2 semanas viajando pela região há alguns meses, respondeu Tiago, olhando para ela com um sorriso. Comemos em pequenos restaurantes locais, em casas de agricultores, em feiras. Acho que temos uma boa ideia do que é autêntico. Então vocês são nossos líderes nessa missão, declarou Luciana. O que vamos preparar? Mariana e Tiago se entreolharam, uma cumplicidade imediata se estabelecendo entre eles. Acarajé como entrada, sugeriu Mariana. Seguido de bobó de camarão, completou Tiago. E para a sobremesa, cocada mole. Concluíram os dois ao mesmo tempo, rindo da sincronia. O trabalho começou imediatamente. Mariana assumiu a liderança natural do preparo do acarajé, lembrando-se das técnicas que havia observado em uma baiana em Salvador. Tiago, surpreendentemente habilidoso na cozinha, coordenava o preparo do bobó. Não sabia que você cozinhava, comentou Mariana, enquanto trabalhavam lado a lado. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu ele com um sorriso enigmático. Aprendi quando morei sozinho em Nova York, antes de voltar ao Brasil para fundar a Nexus. Era isso ou passar fome. Difícil imaginar Tiago Neves passando fome, brincou ela. Eu nem sempre fui o bilionário da capa da Forbes, sabia? Rebateu ele, jogando um pouco de farinha nela. Ei! Protestou Mariana, rindo e retribuindo o gesto. A pequena guerra de farinha só terminou quando Luciana pigarreou, lembrando-os que tinham um prazo apertado. As 2 horas passaram voando. Entre risos, histórias e momentos de pânico culinário, a equipe Nordeste trabalhou em perfeita harmonia. Para a surpresa de Mariana, em nenhum momento Tiago assumiu o papel de CEO autoritário. Era apenas mais um membro da equipe, sujo de farinha e dendê como todos os outros. Houve um momento, enquanto preparavam a cocada, em que Tiago se aproximou por trás de Mariana, colocando os braços ao redor dela para demonstrar a técnica correta de mexer o doce. Assim, disse ele, sua voz próxima ao ouvido dela, enquanto suas mãos guiavam as dela no movimento circular. Com firmeza, mas sem pressa. O contato, a proximidade, o calor de seu corpo, tudo fez o coração de Mariana disparar. Por um instante, esqueceu-se de onde estavam, quem eram, de tudo exceto da sensação das mãos dele sobre as suas. Quando o alarme soou, anunciando o fim do tempo, os 5 pratos da equipe Nordeste estavam prontos. Não perfeitos, mas autênticos e preparados com paixão. A avaliação dos jurados foi tensa. Cada equipe apresentou seus pratos, explicando as escolhas e técnicas utilizadas. Quando chegou a vez da equipe Nordeste, foi Mariana quem tomou a frente, descrevendo com eloquência não apenas os ingredientes e o preparo, mas as histórias por trás de cada prato. As pessoas que haviam conhecido, as tradições que haviam testemunhado. O que servimos hoje não são apenas receitas, concluiu ela. São pedaços da alma nordestina, da generosidade de um povo que, mesmo com pouco, sempre tem algo para compartilhar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Tiago, que começou a aplaudir, logo seguido por todos os presentes. Os jurados trocaram olhares impressionados enquanto provavam cada prato. Após degustarem todas as ofertas, os jurados se reuniram para deliberar. A tensão era palpável enquanto todos aguardavam o resultado. E a equipe vencedora do desafio gastronômico da Nexus Brasil é, anunciou o chefe principal, fazendo uma pausa dramática, a equipe Nordeste. A comemoração foi eufórica. Abraços, gritos de alegria, até mesmo lágrimas de emoção. No meio da celebração, Mariana se viu subitamente erguida do chão. Tiago a havia levantado em um abraço espontâneo, girando-a no ar enquanto ria como uma criança. Quando a colocou de volta no chão, seus rostos estavam próximos, olhos nos olhos, sorrisos espelhados. Por um momento, pareceu que o mundo ao redor havia desaparecido. Foi Rodrigo quem quebrou o encanto, entregando a eles o troféu, uma réplica dourada de um fogão a lenha. O momento havia passado, mas algo havia mudado definitivamente entre eles. A festa continuou noite adentro. Comida, música, dança.
A atmosfera era de pura alegria. Mariana observava Tiago de longe, conversando animadamente com funcionários de todos os níveis hierárquicos, completamente à vontade, sem nada da formalidade que normalmente o cercava no escritório. "Vocês formam uma bela dupla", comentou Fernanda, aproximando-se com 2 taças de caipirinha. "Somos apenas colegas", respondeu Mariana, aceitando a bebida. "Sei", Fernanda sorriu, incrédula. "É assim que chamamos agora?" Antes que Mariana pudesse responder, seu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo a fez atender. "Alô?" A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Era do Hospital Público de Guarulhos. "Senhorita Duarte, estamos ligando a respeito de Helena Duarte. Houve um acidente." O mundo pareceu desacelerar. As palavras seguintes chegaram como através de um túnel. Queda, fratura grave, cirurgia de emergência. Sua mãe, seu pilar, sua fortaleza, estava gravemente ferida. "Preciso ir", murmurou para Fernanda, que a olhava preocupada. Caminhando rapidamente para a saída, sentiu as lágrimas começarem a embaçar sua visão. Como chegaria a Guarulhos àquela hora? Como pagaria por tratamentos que o SUS não cobriria? Como cuidaria de sua mãe e continuaria trabalhando? "Mariana!" A voz de Tiago a alcançou quando já estava na calçada, procurando desesperadamente por um táxi. "O que aconteceu?" perguntou ele, a preocupação evidente em seu rosto. "Minha mãe, hospital. Preciso ir." Foi tudo o que conseguiu dizer antes que os soluços tomassem conta. Sem hesitar, Tiago a envolveu em seus braços, oferecendo conforto silencioso enquanto ela chorava. Quando finalmente se acalmou o suficiente para explicar a situação, ele já estava com o telefone na mão. "Ricardo, prepare o carro. Estamos indo para Guarulhos agora", ordenou ao motorista. Depois, voltando-se para Mariana. "Vou com você." "Não está em condições de ir sozinha." "Não precisa", protestou ela fracamente. "É sábado à noite, você está na festa da sua empresa e você é a pessoa mais importante nesta festa para mim", respondeu ele, com uma sinceridade que não deixava espaço para dúvidas. "Agora vamos, sua mãe precisa de você." De nós. Enquanto entravam no carro luxuoso que os aguardava, Mariana sentiu um misto de gratidão e confusão. No meio de sua pior crise pessoal, ali estava Tiago Neves. Não o CEO bilionário, mas simplesmente um homem que se importava profundamente com ela. O que significava isso? E como ela lidaria com esse novo desafio que ameaçava não apenas sua carreira, mas toda a estabilidade que havia construído com tanto esforço? O Hospital Municipal de Guarulhos estava lotado naquela noite de sábado. Macas nos corredores, pessoas gemendo de dor, o cheiro característico de desinfetante hospitalar. Tudo contribuía para aumentar a ansiedade de Mariana enquanto corria para a recepção, com Tiago logo atrás. "Helena Duarte", disse ela à recepcionista, a voz trêmula. "Recebi uma ligação sobre um acidente." A mulher de meia-idade, com olheiras profundas que denunciavam horas extras de trabalho, digitou algo no computador com lentidão exasperante. "Dona Helena está na sala de cirurgia", informou finalmente. "Fratura exposta no fêmur e possível traumatismo craniano. O médico virá falar com você quando terminar o procedimento." Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Traumatismo craniano. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença terrível. "Onde podemos esperar?" perguntou Tiago, colocando um braço protetor ao redor dos ombros de Mariana. "Sala de espera no final do corredor, mas está cheia", respondeu a recepcionista, então notando pela primeira vez o homem bem vestido ao lado da jovem. Algo em sua postura e no tom de voz que exigia respeito fez com que acrescentasse: "Vou ver se consigo um lugar mais tranquilo para vocês." 20 minutos depois, estavam em uma pequena sala reservada geralmente para médicos em descanso. Mariana sentou-se, o olhar fixo na parede enquanto Tiago fazia algumas ligações discretas. "Como aconteceu?" perguntou ele depois de encerrar a última chamada. "Não sei detalhes", respondeu Mariana, a voz embargada. "Apenas que foi uma queda. Minha mãe tem 58 anos, mas sempre foi tão independente, tão forte. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer." "Ela mora sozinha?"
Sim, desde que me mudei para São Paulo. Meu irmão está no exterior há 2 anos. Mariana pausou, sentindo o peso da culpa. Eu devia visitá-la mais vezes. Devia estar mais presente. Não se culpe, disse Tiago, sentando-se ao lado dela. Você está construindo seu futuro, exatamente como ela desejaria. Mariana assentiu sem conseguir expressar em palavras o quanto aquele simples gesto de compreensão significava. Por horas, esperaram em silêncio, ocasionalmente quebrado por Tiago trazendo café ou verificando com a enfermagem se havia alguma notícia. Passava da meia-noite quando o cirurgião finalmente apareceu, ainda usando o uniforme da operação. Parecia exausto. Família de Helena Duarte? Sou a filha dela. Mariana levantou-se imediatamente. Como ela está? A cirurgia foi bem sucedida, começou o médico. Conseguimos estabilizar a fratura no fêmur, mas... Mariana sentiu o coração acelerar. O traumatismo craniano é mais preocupante. Houve um coágulo que precisamos drenar e ainda não sabemos a extensão dos danos. Ela está estável, mas em coma induzido. Mariana sentiu o mundo girar. Tiago rapidamente a amparou, ajudando-a a sentar-se novamente. Quando saberemos mais? Perguntou ele ao médico. Nas próximas 48 horas, teremos uma ideia melhor. Por enquanto, só podemos esperar e monitorar. O médico fez uma pausa desconfortável. A outra questão. Sua mãe precisará de uma cirurgia especializada para a colocação de pinos de titânio no fêmur. Não realizamos esse procedimento aqui, seria necessária uma transferência para um hospital particular. Quanto custa? Perguntou Mariana, já calculando mentalmente suas economias. O procedimento em si, mais a internação e a fisioterapia posterior, estamos falando de cerca de R$100 mil. A quantia caiu como um peso sobre Mariana. Era mais do que ganharia em anos como estagiária, mesmo se economizasse cada centavo. Vou providenciar, disse Tiago com naturalidade, como se estivesse falando sobre comprar um café. Não, protestou Mariana. Não posso aceitar. É demais. Podemos discutir isso depois, respondeu ele, firme. Agora sua mãe precisa do melhor tratamento possível. Voltando-se para o médico, Tiago continuou. Quero a transferência para o Hospital Albert Einstein, assim que ela estiver estável para o transporte. Vou fazer os arranjos necessários. O médico assentiu, claramente impressionado, e saiu para continuar seus atendimentos. Tiago, eu não posso... Começou Mariana assim que ficaram sozinhos. Pode e vai aceitar, interrompeu ele, segurando suas mãos. Não é caridade, Mariana. É o que fazemos por pessoas que nos importam. Mas é uma fortuna. Uma fortuna seria não poder ajudar quem precisamos quando temos os meios para isso. Seu olhar era intenso, quase vulnerável. Por favor, deixe-me fazer isso. Algo na maneira como ele falou, na sinceridade crua de suas palavras, fez Mariana perceber que aquilo era tão importante para ele quanto para ela. Não era apenas sobre dinheiro ou generosidade, era sobre conexão, sobre encontrar finalmente alguém por quem valia a pena se importar verdadeiramente. Obrigada, sussurrou ela, as lágrimas finalmente vencendo a barreira que havia erguido. Tiago a puxou para um abraço, permitindo que chorasse contra seu peito, soluços que carregavam não apenas o medo pela mãe, mas toda a tensão dos últimos meses, todas as dúvidas sobre o que estava acontecendo entre eles. Os dias seguintes foram um borrão de hospital, ligações, arranjos. Mariana praticamente se mudou para o quarto de Dona Helena. Primeiro no hospital municipal e depois, quando a transferência foi aprovada, no luxuoso quarto privativo do Einstein. Tiago se manteve presente, não apenas financeiramente, mas fisicamente, aparecendo com comida caseira quando percebia que ela não estava se alimentando direito, trazendo roupas limpas de seu apartamento e, mais importante, oferecendo um ombro para apoiar-se nos momentos de desespero. No terceiro dia, quando os médicos começaram a reduzir a sedação de Dona Helena, Mariana estava exausta. Havia dormido pouco, comido mal, e a preocupação constante havia drenado suas forças. Sentada na poltrona ao lado da cama da mãe, lutava para manter os olhos abertos. Você precisa descansar, disse Tiago, entrando no quarto com café e sanduíches naturais. Vá para casa, tome um banho decente. Durma em uma cama de verdade. Eu fico aqui. Não posso deixá-la, respondeu Mariana, teimosa.
E se ela acordar e eu não estiver aqui? Eu ligarei imediatamente, prometeu ele. Além disso, sua mãe não iria querer vê-la nesse estado. Você não está ajudando ninguém se adoecer também. A lógica do argumento era irrefutável, mas ainda assim Mariana hesitava. Foi quando Tiago se ajoelhou à sua frente, olhando-a nos olhos com uma seriedade que não admitia contestação. Confia em mim? Perguntou ele. A pergunta ia muito além daquele momento, daquela situação específica. Era sobre tudo o que havia acontecido entre eles, tudo o que ainda não havia sido dito. Confio, respondeu ela, com a certeza de quem finalmente admite uma verdade há muito negada. Então vá, eu cuido dela até você voltar. Relutante, Mariana finalmente concordou. No apartamento, após um banho quente e uma refeição decente, caiu em um sono profundo, o primeiro em dias. Quando retornou ao hospital, 8 horas depois, foi recebida por uma cena que jamais esqueceria. Tiago, sentado ao lado da cama de Dona Helena, segurando sua mão enquanto lia em voz alta um romance que havia encontrado na mesa de cabeceira. Mariana, chamou Dona Helena, a voz fraca mas consciente. Esse seu chefe é muito simpático. O alívio foi tão intenso que Mariana quase desmaiou ali mesmo. Sua mãe havia acordado, estava lúcida, reconhecia as pessoas. Os médicos haviam dito que essas eram as melhores indicações possíveis. Não sou apenas o chefe dela, respondeu Tiago, com um sorriso para Dona Helena. Somos parceiros. O olhar que Dona Helena lançou à filha estava cheio de perguntas, mas também de uma compreensão maternal que via além das palavras. Os dias seguintes trouxeram melhorias constantes. A cirurgia para os pinos foi marcada para a semana seguinte, e os médicos estavam otimistas quanto à recuperação completa, embora alertassem para a necessidade de fisioterapia intensiva por pelo menos 6 meses. Na véspera da cirurgia, Mariana enfrentava um dilema. O projeto Nordeste estava em fase crucial, com apresentações importantes agendadas para investidores. Como gerente do projeto, sua presença era esperada, mas como poderia deixar sua mãe em um momento tão delicado? Vá trabalhar, insistiu Dona Helena, quando Mariana expressou suas preocupações. Não construí uma filha forte para vê-la abandonar suas responsabilidades por minha causa. Mas mãe, nada de mas. Tiago me disse o quanto esse projeto é importante, como pode mudar a vida de tantas pessoas. Acha que eu ficaria feliz sabendo que você desistiu disso por mim? Além do mais, acrescentou com um sorriso maroto, seu chefe prometeu que virá me fazer companhia durante a cirurgia. Mariana olhou para Tiago surpresa. Você fez isso? Tenho o dia livre, respondeu ele, casualmente. E Dona Helena é uma companhia muito mais agradável que a maioria dos executivos com quem costumo me reunir. O carinho evidente em sua voz ao falar de sua mãe fez algo aquecer dentro do peito de Mariana. Não era apenas um gesto de bondade, era uma demonstração de que ele realmente se importava. Não apenas com ela, mas com as pessoas que eram importantes em sua vida. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao escritório pela primeira vez em dias. Foi recebida com olhares curiosos e murmúrios nos corredores. Claramente, sua ausência prolongada e a presença constante de Tiago no hospital haviam alimentado os rumores. Finalmente, decidiu honrar-nos com sua presença? A voz de Alessandra a surpreendeu quando entrava em sua sala. Espero que seu drama familiar tenha sido resolvido. O tom condescendente e a maneira como enfatizou o drama familiar deixaram claro o que Alessandra realmente pensava, que Mariana estava usando a situação da mãe para se aproximar de Tiago. Minha mãe está se recuperando. Obrigada por perguntar, respondeu Mariana, mantendo a compostura. E sim, estou pronta para a apresentação de hoje. Ótimo, sorriu Alessandra sem sinceridade, porque os investidores estão ansiosos para conhecer essa gênia por trás do projeto Nordeste que Tiago tanto elogia. Vamos ver se você é realmente tão especial quanto ele pensa. Quando Alessandra saiu, Mariana sentiu o peso da pressão sobre seus ombros. Não bastasse a preocupação com a cirurgia da mãe, agora tinha que provar seu valor profissional sob o escrutínio hostil de alguém claramente determinado a vê-la fracassar. Por horas, revisou a apresentação, atualizou dados, preparou respostas para possíveis questionamentos.
Quando chegou o momento da reunião, entrou na sala de conferências com a determinação de quem sabia exatamente o valor de seu trabalho. Os investidores, representantes de um fundo de impacto social, ouviram atentamente enquanto ela explicava cada aspecto do projeto, os desafios, as soluções propostas, o impacto esperado nas comunidades. Sua paixão era palpável, sua competência inquestionável. Ao final, quando o último slide foi apresentado, um silêncio expectante tomou conta da sala. Foi Carlos, o diretor financeiro, quem quebrou o silêncio. Mariana, disse ele, com um respeito que nunca havia demonstrado antes. Isso foi extraordinário. Você transformou um projeto ambicioso em algo verdadeiramente revolucionário. Os investidores concordaram, fazendo perguntas entusiasmadas sobre próximos passos e possibilidades de expansão. No canto da sala, Alessandra observava com uma expressão azeda, claramente contrariada pelo sucesso de Mariana. Quando a reunião terminou, Mariana recebeu a notícia que tanto esperava. O fundo havia aprovado o investimento integral no Projeto Nordeste, um valor 3 vezes maior que o inicialmente solicitado. A comemoração, no entanto, teria que esperar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago. Cirurgia concluída com sucesso. Sua mãe está perguntando por você. Com o coração cheio de gratidão e alívio, Mariana correu para o elevador. No saguão, encontrou Alessandra esperando por ela. Parabéns pela apresentação, disse a executiva, com uma frieza calculada. Você realmente é talentosa. Obrigada, respondeu Mariana, desconfiada do elogio repentino. Só um conselho, continuou Alessandra, aproximando-se. Não confunda gratidão com amor. Tiago sempre teve uma queda por projetos de caridade. Primeiro foi aquela escola na Amazônia, depois os refugiados sírios, agora você e sua mãe. Quando o encanto passar, e vai passar, ele seguirá para a próxima causa nobre. As palavras eram como adagas, precisamente apontadas para as inseguranças que Mariana tentava ignorar. Seria tudo apenas caridade? Um bilionário entediado brincando de salvador? Você não conhece Tiago como eu conheço, respondeu Alessandra, interpretando seu silêncio. Nós temos história. Sempre voltamos um para o outro, não importa quantos. Projetos nos distraiam temporariamente. Sem esperar resposta, Alessandra entrou no elevador que acabara de chegar, deixando Mariana sozinha com suas dúvidas e um sucesso profissional que subitamente parecia vazio. O hospital estava silencioso quando Mariana chegou. As palavras de Alessandra ainda ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida que rapidamente criavam raízes. Projeto de caridade. Era assim que Tiago a via, como mais uma causa nobre para aliviar sua consciência de bilionário. Ao entrar no quarto de Dona Helena, encontrou sua mãe dormindo pacificamente, o rosto sereno, apesar dos aparelhos e tubos ao redor. Tiago estava sentado na poltrona próxima à janela, trabalhando silenciosamente em seu laptop. Como ela está? Perguntou Mariana, aproximando-se da cama. Ótima, respondeu ele, fechando o computador. Os médicos disseram que a cirurgia foi perfeita. Ela acordou por alguns minutos, perguntou por você e voltou a dormir. Efeito da anestesia. Mariana assentiu, observando o rosto da mãe, buscando nele a força que sempre encontrara. Notou que alguém havia trançado os cabelos grisalhos de Dona Helena. Um detalhe pequeno, mas significativo. Você trançou o cabelo dela, comentou surpresa. Tiago pareceu ligeiramente embaraçado. Ela mencionou que o cabelo a incomodava no travesseiro. Aprendi a fazer tranças com minha avó quando era criança. O gesto tão íntimo e cuidadoso fez algo dentro de Mariana se quebrar. Como poderia duvidar da sinceridade deste homem que trançava o cabelo de sua mãe enquanto ela dormia? E ainda assim, as palavras de Alessandra permaneciam como um veneno sutil. História. Eles tinham história. Sempre voltavam um para o outro. Como foi a apresentação? Perguntou Tiago, interrompendo seus pensamentos. Aprovaram o investimento, respondeu ela mecanicamente. Triplicaram o valor inicial. Isso é incrível, exclamou ele, levantando-se para abraçá-la. Mas algo em sua postura, na maneira como se afastou ligeiramente, o fez parar. O que houve? Não está feliz? Estou, claro. Tentou sorrir sem sucesso.
Só estou cansada, foram dias difíceis. Tiago a estudou com aqueles olhos que pareciam ver através dela. Tem algo mais. O que aconteceu depois que saí do escritório? Mariana hesitou. Seria infantil mencionar o encontro com Alessandra? Revelar suas inseguranças? Encontrei Alessandra, admitiu finalmente. Ela disse algumas coisas que me fizeram pensar. Que coisas? Perguntou ele, sua expressão subitamente séria. Que você tem um padrão, projetos de caridade, causas nobres, que sou apenas a mais recente. Tiago fechou os olhos por um momento, como se absorvendo um golpe físico. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles, uma resolução, uma decisão tomada. Venha comigo, disse simplesmente. Agora? Mas minha mãe? Sua mãe vai dormir por horas e as enfermeiras estão de olho nela. Preciso te mostrar algo e não pode esperar. Relutante, Mariana seguiu Tiago até o estacionamento do hospital. Entraram em seu carro e ele dirigiu em silêncio pelas ruas de São Paulo, eventualmente tomando a direção da Avenida Paulista. Para onde estamos indo? Perguntou ela confusa. Para o lugar onde tudo começou. Para onde a Nexus realmente nasceu. 20 minutos depois, pararam em frente a um prédio antigo e modesto no bairro da Liberdade, muito distante da opulência da sede atual da empresa. Aqui? Perguntou Mariana surpresa. Terceiro andar, apartamento 302, confirmou Tiago. Meu primeiro apartamento quando voltei do Zenipasio. Também foi o primeiro escritório da Nexus. O prédio não tinha elevador. Subiram pelas escadas até o terceiro andar, onde Tiago destrancou a porta de um pequeno apartamento. Para surpresa de Mariana, o lugar estava perfeitamente conservado, não como um museu, mas como um lar. Havia livros nas estantes, uma cozinha pequena, mas funcional, um sofá gasto que parecia confortável. Você ainda mora aqui? Perguntou ela incrédula. Não oficialmente, respondeu ele, acendendo as luzes. Tenho uma cobertura na Vila Nova Conceição para receber clientes, investidores, para as aparências. Mas aqui é onde venho quando preciso lembrar quem realmente sou. Mariana observou o apartamento com novos olhos. Era simples, funcional, mas havia uma autenticidade que faltava nos espaços luxuosos que Tiago frequentava profissionalmente. Por que está me mostrando isso? Perguntou ainda confusa. Tiago sentou-se no sofá, indicando que ela fizesse o mesmo. Porque quero que você conheça o homem real, não o bilionário da capa da Forbes. O menino que cresceu em São José dos Campos, filho de um professor de matemática e uma bibliotecária, que ganhou uma bolsa para estudar no Zébois e voltou para o Brasil determinado a criar algo que fizesse diferença. Ele pegou um porta-retrato de uma mesinha ao lado, mostrava um casal de meia-idade sorrindo em frente a uma casa simples. Meus pais, explicou, eles não estão mais aqui. Acidente de carro 2 anos depois que fundei a Nexus, antes de verem o sucesso da empresa. Sinto muito, disse Mariana tocando sua mão. Sobre Alessandra, continuou ele, colocando a foto de volta no lugar. Nós realmente temos história. Namoramos na faculdade, depois nos reencontramos há alguns anos. Foi breve, intenso e completamente vazio. Ela ama a ideia do que represento. Poder, dinheiro, status. Nunca se interessou pelo homem que trança o cabelo da mãe doente de uma funcionária. A sinceridade crua em suas palavras tocou Mariana profundamente. Quanto aos projetos de caridade, prosseguiu ele com um sorriso triste. Sim, tenho alguns. A escola na Amazônia foi fundada em homenagem à minha mãe, que sempre sonhou em alfabetizar crianças em áreas remotas. O programa para refugiados foi inspirado por um amigo sírio que conheci no Zibacalceuar e não conseguiu trazer a família a tempo. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Quando você tem mais dinheiro do que jamais sonhou, percebe rapidamente que ele não traz felicidade. O que traz significado é usar esse dinheiro para fazer diferença na vida de pessoas reais. Não é caridade, Mariana. É busca de sentido. Virando-se para encará-la, continuou. Mas você nunca foi um projeto. Desde aquele primeiro dia, quando rasgou minha calça, sorriu com a lembrança. Vi algo em você que me faltava. Autenticidade, paixão genuína pelo que faz,
Coragem para ser você mesma em um mundo que constantemente pede que sejamos outra coisa. Mariana sentiu as lágrimas se formarem, mas não fez nada para contê-las. Por muito tempo, vivi atrás de uma máscara, continuou Tiago. O CEO impiedoso, o bilionário frio, o homem de negócios que não comete erros. Era mais fácil, mais seguro, até conhecer você e perceber o quanto estava perdendo ao não ser autêntico. Ele se aproximou, sentando-se novamente ao lado dela. Ajudar sua mãe não foi caridade. Foi egoísmo, na verdade. Queria ser parte da sua vida, conhecer a mulher incrível que te criou, mostrar que posso ser mais do que minha conta bancária, que ainda sou aquele menino de São José que sonhava em mudar o mundo. As palavras pareciam fluir agora, como se uma represa tivesse sido rompida. Anos de emoções contidas finalmente encontrando expressão. Estou apaixonado por você, Mariana Duarte. Não pela estagiária brilhante, não pela gerente do Projeto Nordeste, mas pela mulher que tropeça e levanta, que defende suas ideias com paixão, que larga tudo para cuidar da mãe, que me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. O silêncio que se seguiu à confissão foi preenchido apenas pelo som da respiração de ambos e pelo ruído distante da cidade lá fora. Mariana sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Diga alguma coisa, pediu Tiago, subitamente vulnerável. Mesmo que seja para me mandar parar. Em vez de palavras, Mariana fez o que seu coração pedia há meses. Inclinou-se para a frente e tocou os lábios dele com os seus. Um beijo suave que rapidamente se aprofundou, carregando consigo todas as emoções não ditas, todas as dúvidas dissipadas. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Mariana sorriu. Também estou apaixonada por você, confessou. E tenho medo. Medo do que isso significa, do que as pessoas vão dizer, de como isso afetará minha carreira, minha vida. Eu sei, respondeu ele, segurando suas mãos. E prometo que iremos devagar, no seu ritmo, que respeitarei suas escolhas, seu espaço, que nunca deixarei que nossa relação pessoal interfira em seu crescimento profissional. E Alessandra? Já deveria ter feito isso há muito tempo, mas amanhã mesmo ela receberá um convite para retornar à filial de Nova York, com uma promoção substancial, claro. Mariana riu, sentindo-se subitamente leve, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Agora, disse Tiago, levantando-se e estendendo a mão para ela, acho que deveríamos voltar ao hospital. Sua mãe deve estar acordando e tenho certeza que ela vai querer ouvir as boas notícias, sobre o Projeto Nordeste, é claro. É claro, concordou Mariana, aceitando sua mão. O resto podemos contar quando ela estiver mais forte. Embora suspeite que ela já saiba. Mães sempre sabem. Sua mãe é uma mulher muito perspicaz, concordou Tiago. Na verdade, enquanto você estava no escritório, ela me deu um sermão bastante direto sobre minhas intenções com a filha dela. Ela não fez isso, exclamou Mariana, mortificada. Fez sim, e aprovou caso esteja se perguntando. Ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que ela havia aprendido a amar. Disse que eu seria sortudo se conseguisse conquistar o coração da filha dela. E conseguiu? Perguntou Mariana, com um sorriso provocante. Como resposta, Tiago a puxou para outro beijo, mais profundo e significativo que o primeiro. Um beijo que prometia não um final feliz, mas um novo e emocionante começo. 3 meses depois, o Projeto Nordeste estava em plena implementação. Pequenos agricultores de 5 estados já utilizavam o aplicativo desenvolvido pela Nexus, conectando-se diretamente com compradores nas capitais. A renda média das famílias participantes havia aumentado em 63% e histórias de sucesso começavam a aparecer na mídia. Dona Helena, completamente recuperada e mais enérgica do que nunca, havia se tornado uma espécie de consultora não oficial do projeto, contribuindo com sua experiência como professora para os módulos educacionais do aplicativo. Em uma tarde ensolarada de domingo, a equipe do Projeto Nordeste se reuniu na casa de praia de Tiago, em Maresias, para uma celebração. Não era uma reunião formal. Familiares, amigos e parceiros locais também estavam presentes, criando um ambiente descontraído de confraternização. Mariana observava a cena com o coração cheio.
Tiago jogando vôlei na areia com Rodrigo e outros colegas. Fernanda conversando animadamente com Dona Helena sobre plantas medicinais do Nordeste. Crianças correndo e rindo, algumas delas filhas dos agricultores que haviam viajado do sertão especialmente para o evento. "No que está pensando?" perguntou Tiago, aproximando-se com 2 taças de suco, o rosto corado pelo exercício e pelo sol. "Em como a vida dá voltas", respondeu ela, aceitando a bebida. "Há 1 ano eu era apenas a estagiária desastrada que todos evitavam nas reuniões. E agora é a gerente do projeto mais bem-sucedido da história da Nexus", completou ele, com orgulho evidente na voz. "A revista Exame quer você na capa da próxima edição, sabia? A revolução silenciosa do agronegócio brasileiro." "Não é só mérito meu", protestou Mariana, modesta como sempre. "A ideia foi sua, a execução foi sua, o coração do projeto é seu." Tiago a abraçou pela cintura, observando o mesmo cenário que ela. "Tudo isso existe porque você teve coragem de defender suas ideias, mesmo quando parecia impossível." Do outro lado do jardim, Dona Helena os observava com um sorriso satisfeito. A relação entre sua filha e Tiago havia evoluído naturalmente, sem pressa. O respeito mútuo e a admiração profissional haviam pavimentado o caminho para um amor adulto e equilibrado, onde ambos podiam crescer juntos sem perder suas individualidades. "Ah, quase esqueci", disse Tiago subitamente. "Tenho uma surpresa para você." Ele a conduziu até a varanda da casa, de onde se podia ver o mar em toda sua extensão. Ali, sobre uma mesa, estava uma pequena maquete, uma escola moderna com painéis solares e um design que se integrava harmoniosamente à paisagem sertaneja. "O que é isso?" perguntou Mariana, aproximando-se para examinar os detalhes. "A próxima fase do Projeto Nordeste", explicou Tiago com entusiasmo. "Um centro educacional em cada comunidade participante, oferecendo formação técnica, acesso à tecnologia e apoio para que os jovens possam desenvolver soluções para os desafios locais." Mariana pegou uma pequena figura que representava uma professora, notando a semelhança proposital com sua mãe. "Isso é incrível", murmurou emocionada. "E tem mais", continuou Tiago, nervoso de uma maneira que raramente demonstrava. "Quero que você lidere essa expansão, não como gerente, mas como diretora executiva de uma nova divisão da Nexus, a Nexus Social." "Diretora executiva?" repetiu Mariana, atônita. "Mas eu nem completei 2 anos de empresa." "E já realizou mais do que muitos executivos em décadas de carreira", respondeu ele. "Não é um favor, Mariana. É reconhecimento de mérito." O conselho votou unanimemente, até Carlos, que, como você sabe, não costuma se entusiasmar facilmente. Mariana olhou novamente para a maquete, visualizando o impacto que aquelas escolas teriam nas comunidades, visualizando as vidas que seriam transformadas, assim como a dela havia sido. "Aceito", disse finalmente com um sorriso radiante. "Mas com uma condição." "Qual?" perguntou Tiago curioso. "Que você entenda que, como diretora executiva, não posso mais ser apenas a namorada do CEO." Ela fez uma pausa dramática. "Precisamos oficializar isso." Por um momento, Tiago pareceu confuso, até que a compreensão iluminou seu rosto. "Mariana Duarte, você está me pedindo em casamento?" "Estou", confirmou ela, rindo da expressão surpresa dele. "A estagiária desastrada quer se casar com o bilionário temido." "O que me diz?" A resposta veio na forma de um beijo apaixonado, seguido por aplausos e assobios. Aparentemente, a conversa privada na varanda tinha uma plateia atenta, liderada por Dona Helena, que não fazia o menor esforço para esconder as lágrimas de felicidade. Enquanto eram cercados por abraços e felicitações, Mariana refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Do desastre na sala de reuniões à parceria profissional, da amizade crescente ao amor profundo, cada passo havia sido necessário, cada obstáculo havia servido a um propósito. Olhando para Tiago, para o homem que havia aprendido a conhecer além da fachada de CEO poderoso, para o homem que trançava o cabelo de sua mãe no hospital e que acreditava em suas ideias quando nem ela mesma acreditava, Mariana soube com certeza. Não importava quantos projetos ainda realizariam juntos, quantas vidas transformariam, quantos desafios enfrentariam.
O maior projeto de todos seria a vida que construiriam lado a lado, baseada não em perfeição, mas em autenticidade, não em aparências, mas em conexão verdadeira. E tudo havia começado com um rasgo acidental, em uma calça cara, provando que às vezes os maiores acertos da vida começam com aquilo que parece ser o pior erro.